Boa noite. Essa é a 13ª aula do curso de Química Ambiental. Na aula de hoje, nós teremos dois momentos diferentes. No começo, vai haver uma apresentação em que um dos grupos vai falar sobre poluição e contaminação dos corpos d'água, e depois eu vou falar um pouco sobre educação ambiental, que é um assunto que deve ser tratado em outro componente curricular, mas devido ao fato da gente ter muitos assuntos para tratar, ele acabou sendo colocado meio de lado, então eu vou falar dentro da química ambiental. Tá? Então a aula de hoje vai ter a apresentação do trabalho e vai ter também uma segunda parte que vai ser o curso de química ambiental falando sobre educação ambiental, as tendências atuais da educação ambiental. Tá bom? Bom, então eu quero saber, o grupo já está aí, Luiz Gustavo, Marcelo, Ana Paula, Jéssica. Pode começar, pode pegar a apresentação aí e já começar fazendo as suas apresentações. Eu vou tirar isso, vou colocar isso. Todo mundo consegue ver minha tela? Consigo. Eu vou fechar a minha tela e, para não perturbar muito, eu vou fechar o microfone também, mas eu estou aqui. Jéssica, Marcelo, Ana Paula, tá todo mundo aí? Todo mundo de microfone bom? Sim, tudo certo. Então, vou começar. Boa noite, pessoal. Como vocês sabem, eu sou o Luiz, né? É, Durante os estudos que nós realizamos neste curso, a gente pesquisou um pouquinho sobre a poluição, e a contaminação dos corpos d'água. O grupo é composto por mim, Luiz Gustavo, pela Ana, pela Jéssica e pelo Marcelo. Importante ressaltar que a poluição, primariamente, né, ela ocorre, mas também pode acontecer a contaminação, né? A contaminação ela é causada por um agente poluente que pode, ali, dependendo das consequências, é, causar a poluição, né? Então, a contaminação é como se fosse um pormenor. Então, a gente vai trabalhar tudo isso como englobado ali dentro do nosso tema. Então, antes de tudo, é bom a gente relembrar um pouquinho sobre o que é a poluição, né? A OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, que é um grupo, um congresso, né, que tem vários países participantes, ele publicou uma resolução em que ele define o que é a poluição, né? E ele vai dizer ali na OCDE Legal 0133, que é a resolução que trata sobre a poluição tanto dos corpos da água quanto da terra e da água. Quer dizer, dos corpos da água não. Dos corpos da água, do ar e da terra, né? Então, ele vai meio que postular o que é poluição e todos os países concordantes com este acordo, né, que realizado pela organização, ele vai ser legitimado, então, sim, para presenças legais, né, para relações legais, eles vão adotar essa significância de poluição. Então, a poluição ela vai ser a presença de substâncias ou energia em qualquer corpo, seja corpo aéreo, aquático ou terrestre, em que causa efeitos indesejados tanto à saúde humana quanto ao ecossistema. E mais para frente nessa resolução, né, eles também vão dizer que contaminação é um pormenor, como eu tinha dito, da poluição, porque a contaminação ela pode gerar poluição. E isso vai ser ocorrente através de uma substância ou energia que seja contaminante. Então, quando a gente trata da poluição nos corpos d'água, a gente pode separar elas, né? A gente pode classificá-las em relação às fontes que estão causando esse tipo de poluição ou contaminação, quanto aos agentes que são participantes da poluição, ou o local que essa poluição está ocorrendo. Então, quando a gente vai tratar dos corpos d'água, é importante que a gente defina qual que é a fonte, qual que é o agente e qual que é o local. E isso é muito bem descrito na literatura acadêmica. Então, a gente vai começar tratando um pouquinho sobre as fontes da poluição dos corpos d'água. Quando a gente fala das fontes, elas podem ser pontuais ou difusas. Uma fonte pontual vai ser aquela que a gente tem a clara identificação de onde que está vindo essa poluição ou esse agente contaminante. E a repetição desse despejo, dessa contaminação,
dessa consequência de poluição, né, essa repetição mesmo, né, essa questão de que é reobservável várias e várias vezes, são mais identificáveis nas fontes pontuais. Não que são mais identificáveis, mas são totalmente identificáveis nas fontes pontuais. Então é aquela que a gente sempre vai conseguir estabelecer a relação de poluição fonte. A gente sempre vai ver que aquela fonte que está causando aquela determinada poluição. Então vai ser claramente identificável da onde que está vindo aquela poluição. Então um exemplo mesmo de uma fonte pontual seria esse cano aí que a gente tem realizando despejo de produtos químicos ali numa baía. Numa baía, num riacho, num corpo d'água que está ali cruzando a cidade. Por quê? Porque esse descarte que está acontecendo, ele se repete várias vezes e a gente consegue identificar que aquela poluição que está sendo causada naquele meio é diretamente proveniente desse cano. Então, ela é pontual. A gente consegue ter essa clara identificação da onde que ela está vindo. Já as fontes difusas, a gente não consegue detectar essa procedência, né? A gente não consegue relacionar diretamente da onde está vindo a fonte daquela poluição, daquela contaminação. Então, isso pode ocorrer por chuvas, né, que carregam material particulado ali do ar para a água, porque a gente não tem como definir da onde que saiu exatamente aquele agente que está ali suspenso no ar, né, que vai ser precipitado, ou pode ocorrer pelos cursos d'água também, né, que geralmente tem-se o despejo de uma fonte pontual, né, e ao longo deste riacho ele vai desembargar em outro corpo d'água e a gente não vai conseguir saber exatamente de onde veio essa fonte, ou pode ocorrer por inúmeros outros processos, como infiltração do solo, através de determinados reagentes que estão ali no solo, que não foram identificados anteriormente, mas que a gente não consegue estabelecer essa relação direta. Então, a gente vai ter as fontes pontuais, que a gente percebe de onde está vindo aquela contaminação, percebe de onde está vindo aquela poluição, e as difusas, que a gente não consegue estabelecer essa relação claramente. Seja por intempéries naturais, seja por diversos problemas que atrapalham a gente identificar ela. Pode ocorrer, como eu disse, por uma ação natural, né, como seria a chuva ali, ou os cursos d'água, ou pode simplesmente ser por uma empresa ou algum descarte ali realizado que difundiu-se ali ao longo do corpo d'água e que não foi perceptível esse descarte ali que ocorreu. Então, seria algo que, tipo, que aparece depois de um tempo. Agora, quanto ao local de ocorrência, né, a gente também pode classificar ali se ocorreu nas águas de superfície ou nas águas subterrâneas. A Jéssica vai falar um pouquinho disso para vocês. Isso. Como o Luiz falou, essa poluição pode ser derivada... meu áudio tá bom? Porque parece que tá pinicando. Tá ótimo. Então tá. Ela pode ser de dois modos. Tanto essa groundwater, que é as águas superficiais, né, que é a contaminação subterrânea. Subterrânea, perdão. Que é a contaminação de lençóis freáticos e aquíferos. Deixa eu só aumentar aqui. De aquíferos, no qual a gente pode observar nessa imagem o chorume derivando de uma outra poluição, que é a poluição sólida acima. Ou por meio das submerged water, que é as águas superficiais, que essa contaminação de rios e riachos e outras águas superficiais diretamente. Então, em resumo, groundwater são as águas subterrâneas, aquelas que estão todas abaixo da terra, e surface water, todas aquelas que estão acima do nosso plano terrestre, né? Então, agora a gente vai tratar um pouquinho sobre os vários agentes causadores e as poluições derivadas desses agentes causadores ou das contaminações ali derivadas. A primeira poluição dos corpos d'água que a gente pode citar, né, é a poluição radioativa, que ela vai ser causada por substâncias radioativas que vão que são substâncias instáveis, né, que vão acabar se decompondo e causando radiação corpuscular, que é aquela radiação de que o agente ali ele acaba se degradando, né, e acaba fluindo partículas dessa degradação, né, partículas em alta velocidade e com alta energia, e a radiação eletromagnética. Então, o agente desse tipo de poluição
vão ser substâncias, em suma, radioativas. Então, que consequência ambiental a gente tem desse tipo de poluição? A gente pode ter as reações estocásticas ou deterministas nos diversos animais, né? Reação estocástica é aquela que é... Esqueci o termo agora, mas aquela que é estatística. Aquela reação que a gente vai conseguir ver em determinada porção da parcela que foi exposta. Por exemplo, o câncer é uma reação estocástica, porque se eu expor um corpo social qualquer à radiação corpuscular, né, determinada parte da população ela vai desenvolver câncer, não toda a população necessariamente. Então, ele é um efeito estatístico. Já as reações deterministas são aquelas que depende do quanto de radiação aquele animal foi exposto. Então, as queimaduras de radiação, por exemplo, é uma reação determinista, porque se uma pessoa ela vai ser exposta consequentes vezes ou num grau tão elevado de radiação, ela vai desenvolver em graus essa queimadura. E as reações e a degradação, né, de uma substância reativa, de uma substância radioativa, desculpa, ela permite, né, a partir da sua radiação corpuscular, que é aquela derivada da degradação daquele material e da sua consequente da sequente projeção de partículas da sua degradação, né, ela pode ali, com sucesso, alterar as questões ligacionais do DNA ou mesmo promover a quebra desse DNA. Então, essas questões, assim, elas vão estar relacionadas a consequências ali estocásticas ou deterministas nos animais e portanto, vão promover uma contaminação ali daquela cadeia, né? Daquela cadeia trófica, né? Daquela cadeia de sequenciamento trófico, né? Então, a gente vai perder aquelas relações ecológicas primordialmente estabelecidas. A gente vai perder aquela relação direta entre o consumidor, entre o produtor, o consumidor, porque determinadas espécies vão morrer, então a gente vai alterar totalmente a sequência lógica aquela sequência lógica da sucessão ecológica mesmo. Então a gente vai ter um ambiente ali que ele vai ser totalmente modificado devido a essa radiação corpuscular, principalmente. Quando a gente vai tratar na literatura acadêmica da poluição radioativa, a gente sempre vai tratar mais pro lado corpuscular do que da eletromagnética, até porque ela não causa grandes danos assim aos corpos d'água em si, a não ser a corpuscular. Então a gente perde essas relações ali de sucessão ecológica e de predação, além de a gente promover uma contaminação alimentar, né? Porque, primariamente, além de desenvolver determinados problemas, né, dessas reações estocásticas deterministas, a gente também acaba por promover um alimento ali totalmente contaminado, seja pela promoção de radicais livres, seja pela própria alteração ligacional desse alimento, do DNA desse alimento, no caso, né? E etc. Então, ali pensando um pouquinho sobre as consequências sociais que são derivadas da poluição radioativa, a gente tem ali as mudanças do nível trófico, que eu falei, que vai alterar a disponibilidade de alimentos para os humanos em si, né, porque isso afeta principalmente as populações ribeirinhas. E também, além disso, a gente vai ter a contaminação do ambiente, do próprio ambiente, não só do corpo d'água, mas do próprio ambiente, porque a gente vai ter essa projeção corpuscular e obviamente, a contaminação deste ambiente, o que vai alterar o regime de exploração também deste ambiente, seja para a obtenção de matéria-prima, seja para o estudo e pesquisa, ou qualquer ação derivada dessas questões. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de poluição radioativa, né? Aqui é um lago o nome desse lago é em Galeia, na Espanha, né? E esse lago ele fica perto de uma usina não, desculpa, de uma extração de tungstênio. E tem isótopos de tungstênio radioativos no lago, que tem a meia-vida de 3 horas. E banhistas, simplesmente turistas, foram lá se banhar e acabaram desenvolvendo alguns efeitos ali estocásticos deterministas. Se eu não me engano, alguns até desenvolveram câncer por ter nadado nesse lago. Então, aqui é um claro exemplo de como a gente tem a mudança das relações
porque esse lago ele não desenvolve mais vida, assim como ele desenvolvia anteriormente, após o começo desse extrativismo, e além de alterar as relações ali ecológicas, porque determinadas plantas estão se desenvolvendo mais do que certos outros produtores, o que causa que a gente tenha esse desequilíbrio de toda a sequência lógica das sucessões ecológicas. E este aqui é um claro exemplo que engloba mais ou menos tudo. Todo mundo consegue me ouvir bem? Sim. Agora falando sobre poluição. Agora caiu. Agora ficou baixo. Oxi. Melhorou? E ainda tá meio ruim. Aí agora. As batidas do microfone a gente escuta bem. Tá dando para me ouvir bem agora? Acho que agora sim. Tá. Vamos falar sobre poluição sedimentar agora. A poluição sedimentar, ela, por definição e coincidentemente o agente dela, ela tem, por definição, né, um acúmulo de resíduos em suspensão em corpos d'água. E isso, infelizmente, resulta em uma série de desequilíbrios ambientais, né? E dentre as formas da sua ocorrência, a gente pode citar, por exemplo, precipitações que carregam um material particulado do ar e do solo que leva até o ambiente aquático. E além das fontes, sem considerar as fontes pontuais óbvias, como o descarte de esgoto, por exemplo. E a gente pode falar que, em geral, o principal efeito ocorrente devido a esse tipo de poluição seria a formação de películas, né, em áreas com fluxo fraco, ou até mesmo o pouco curso d'água devido ao acúmulo dessas partículas sólidas, né, que acabam dificultando a entrada da luz e até mesmo trocas gasosas. Isso cai como consequência ambiental, porque assim ela tem pouca visibilidade e atrapalha o processo da fotossíntese de plantas e águas. Mesmo partículas sem substâncias tóxicas, né, podem produzir esse tipo de efeito. A gente tem outras adversidades relacionadas à toxicidade dos resíduos particulados, por exemplo, que derivam de outros tipos de poluição também, como, por exemplo, poluição química, radioativa, e uma série de outras, e sendo que nós temos consequências ambientais além das sociais, perdão, sociais além da ambiental, que seria, por exemplo, os deslizamentos e arrastes de sedimentos por força da água. E eu coloquei um caso que houve no Brasil sobre Brumadinho, onde a gente tem os sedimentos para além da formação de películas que associam na contaminação por metais pesados. E eu acho que é isso. Eu tava falando com o microfone fechado. Então, ali a gente listou algumas das consequências sociais que podem ser advindas da poluição sedimentar, né? Então, além de alterar as sucessões ecológicas, o que causa problemas ali na cadeia alimentar e na disponibilidade de alimentos também para as pessoas, né? A ação da água, ela causa diversos outros problemas, como os deslizamentos, né? Que também são advindos ali de uma possível poluição sedimentar, além do roubo de nutrientes do solo, que podem também atrapalhar a agricultura humana, além das outras questões variáveis de contaminantes que podem ser ali relacionadas, né? Porque uma poluição, uma modalidade de poluição não exclui a outra. Então, como o Marcelo disse, pode-se acontecer por exemplo, ter um resíduo radioativo ali sendo sedimentado e ficando suspenso, causando outros problemas, além da poluição sedimentar também, causando ali a poluição radioativa. Opa,
Seguindo para a poluição biológica, o principal agente deles são os micro-organismos. A maioria dos artigos tratam de micro-organismos patogênicos, como bactérias, vermes, fungos, vírus, entre outros. E das principais consequências é o processo de eutrofização. O processo de eutrofização, significa verdadeiro e tropos alimento, é que o aumento de matéria orgânica advindo dos esgotos e outros resíduos provenientes do descarte incorreto e do não tratamento dessa poluição, ela não consegue ser totalmente consumida. Até certa parte da matéria orgânica advinda dos agentes humanos, ela consegue ser decomposta naturalmente pelo ambiente, não causando poluição. Mas quando isso ultrapassa o limite desses micro-organismos decomporem essa matéria-prima, ocorre, né, o processo de eutrofização. Esse processo acaba por aumentar a carga de nutrientes presentes naquela água, que deriva um aumento de algas e outras cianobactérias, os fitoplânctons, né? E eles acabam por ficar sobre a superfície desse corpo d'água. Ficando pela superfície, ele acarreta na diminuição de outros agentes fotossintetizantes, outras águas, outros organismos aquáticos que fazem fotossíntese, que estão abaixo dessa superfície. Com isso, não ocorre a fotossíntese, né, e há uma diminuição da troca gasosa entre a atmosfera e o meio aquático. Com isso, as bactérias que estão dentro daquele leito, daquele rio, daquele lago, elas acabam por aumentar, e aumentando esses agentes decompositores, há um aumento da DBO, da demanda bioquímica de oxigênio. Ou seja, eles precisam de mais oxigênio naquele sistema para conseguir decompor aquela matéria orgânica. E com isso eles acabam deixando outros seres vivos aquáticos, como propriamente os peixes, entre outros, sem oxigênio para a respiração, pois eles estão consumindo aquele oxigênio. E com a morte desses peixes ainda deriva uma outra consequência, que é o aumento de outros decompositores, das bactérias anaeróbicas, que aumentam o grau de toxina daquele ambiente aquático. E essas toxinas, elas acarretam consequências sociais, que derivam essas doenças, como a febre tifoide, que ela tem esse nome de febre porque elas ficam com umas manchinhas vermelhas na pele, a cólera, a salmonelose, a leptospirose, hepatite, entre outras doenças, que são tóxicas tanto para nós humanos, quanto para os animais. Isso altera também a disponibilidade de alimentos, porque acabam atrapalhando e tendo consequência a todo o ecossistema, com o aumento da matéria orgânica, ao aumento dessa demanda bioquímica por esses micro-organismos decompositores, que diminui esse oxigênio e aumentam essas outras substâncias mais nocivas à nossa saúde. Isso acaba acarretando também a contaminação de outros departamentos, como se essa água entrar em contato com os seres humanos, ela acaba acarretando doenças, e alimento, ela contamina esse alimento, que posteriormente vai ser consumido, e solo, entre outros fatores. Pode passar, Luiz. E outro ponto importante é a poluição térmica. A poluição térmica é ocasionada pelo descarte de água quente, água não resfriadas nos leitos. Essa água geralmente é proveniente de processos industriais, como os processos de aquecimento e resfriamento, como caldeiras, entre outros, usados tanto em
metalúrgicas, indústrias, até mesmo na indústria nuclear, né? E esse aumento ao jogar essa água quente no leito, há uma diminuição do oxigênio dissolvido. O mesmo problema anterior da demanda bioquímica ocorre aqui, que agora esse oxigênio também ele acaba escapando para a atmosfera. Escapando da atmosfera, os outros seres vivos que dependem desse oxigênio para a sobrevivência acabam morrendo por asfixia, né? Não conseguem respirar. Além de outras consequências também, como com a morte principalmente dos peixes, tem outros seres vivos que acabam morrendo pelo nível trófico, né, pela alimentação de outros organismos que acarretam nessa sucessão ecológica e acaba acarretando também a solvente de gases e nutrientes, pois além de alterar todo um sistema ecológico, como até mesmo a migração de peixes a uma determinada região, principalmente a morte deles, mas também por meio das temperaturas, a eclosão de peixes, de ovos que não estão no período que tem certo alimento, entre outros. Acarreta também a solvência de muitas outras substâncias, principalmente metais, né? Que eles acabam dissolvendo e aumentando o grau de poluente daqueles e ocasionando outras reações químicas se naquele leito, naquele ambiente, existia alguma substância que pode derivar aquilo. E como consequência social, a principal seria essa alteração na disponibilidade de alimentos, tanto para os nossos animais, quanto para a sociedade que vive economicamente daquela água, né? Principalmente as populações ribeirinhas, que elas perdem o sustento deles. Pode passar, Luiz. Boa noite. Outro agente causador é a poluição química, que ela é causada pela presença de produtos químicos e compostos sintéticos, que seriam tintas, plásticos, medicamentos, enfim. E essa contaminação ambiental, ela acaba tendo como destino os corpos hídricos, que pode ser intencional ou acidental. Só que é bem mais comum ser intencional, pois muitas indústrias, elas despejam os produtos químicos em rios, lagos, redes de esgoto, que acaba sendo mais fácil para eles, né? Bem mais não adequado, mas um meio mais fácil para eles. E essa é comum também uma ocorrência de poluição na zona rural, através da contaminação por uso de agrotóxicos. Ela é de grandes danos na vida marinha, de rios, lagos, e pode prejudicar muitos animais que interagem com o ecossistema, como, por exemplo, as aves que se alimentam de peixes, como a Jéssica também disse, né? Sobre a poluição biológica. Como também pode acabar prejudicando o próprio ser humano, né? Pois os produtos, eles aumentam sua concentração através da cadeia alimentar, o que significa que nós seremos os últimos a ingerir as substâncias agrotóxicas, né? Os peixes, eles são afetados por esses elementos e muitos deles, eles acabam morrendo. Porém, os que sobrevivem, eles viram comidas para nós seres humanos. E nós, seres humanos, podemos acabar contraindo uma doença ou até mesmo acabar morrendo
os países que contêm mais essa contaminação, poluem mais, é a Rússia, a Índia, a China e o Brasil. Eles são os maiores índices, eles contêm os maiores índices de poluição química de rios, e enfim. Apesar de ser considerado um crime e gerar multa, muitas indústrias não estão nem aí e degradam os rios e resultam de grandes situações graves, causando doenças, contaminando o recurso mais precioso que a gente tem, que é a água. Pode passar, por favor, Luiz? Aí, agora nós temos uma notícia que fala sobre a poluição química no rio Paranaupeba, causado por mortalidade de peixes, né? Que é como eu disse, conforme eles jogam os produtos químicos na água, vai prejudicando os peixes. Pode passar também, por favor, Luiz. Aí temos uma segunda reportagem que fala sobre os remédios contra a diabetes faz os peixes mudarem de sexo. Que é um fenômeno bizarro que vem sendo observado nos peixes de água doce, que vivem próximos às saídas de usina de tratamento e esgoto. Os machos, eles começam a produzir ovos e acabam com um tamanho menor que o normal. Aí, estudos apontam que, antigamente, o problema era o estrogênio, que é o hormônio feminino que é causado nos anticoncepcionais, né, que sai pela urina e não pode ser filtrado por usinas de tratamento. E foram feitos testes que mostram que isso pode ser um problema. E também uma outra pesquisa feita nos Estados Unidos aponta que o culpado também pode ser a metformina, que é o remédio usado no tratamento de diabetes tipo 2. Que ele não é um hormônio, mas ele pode ser o problema no sistema de endocrinos, que ele desregula os hormônios do peixe. Ele aparece em concentração maiores que o estrogênio nos rios e lagos, atingindo o esgoto. E os cientistas eles explicam que os peixes têm a quantidade similar de metformina e ela é encontrada próximas às saídas de usinas de tratamento. E essa pesquisa ela conseguiu reproduzir que os efeitos negativos eles são encontrados na natureza e o que seria os machos eles produzindo os óvulos, onde acaba trocando o sexo do peixe. Então, até agora, na poluição química que é mais abrangente, a gente viu que isso depende exatamente, né, do tipo de composto que está sendo jogado ali nos corpos d'água. Seja a metformina, que causa problemas ali no sistema endócrino dos peixes, causando ali alterações hormonais e, consequentemente, outros problemas de reprodução, ou seja, ali, no caso da mortandade dos peixes, né, um outro agente químico também causando a mortandade. E eu gostaria de trazer uma coisa também um pouquinho mais recente, né? Que são os microplásticos. O que são os microplásticos, né? Eles são exatamente plásticos, né? Parece meio bobo dizer, mas são os plásticos que eles passaram por um processo de degradação mecânica pela água e também pela radiação ultravioleta. Então, eu trouxe essa pesquisa aqui de Vedal e Legler, de 2021, que é uma pesquisa bem recente, então eu trouxe um arquivo bem mais atual para a gente dar uma olhada, e que vai dizer que
os humanos, eles estão constantemente inalando e ingerindo microplásticos. Então, a pesquisa deles comprovou que isso ocorreu. Então, já está afetando a gente. Então, o que os microplásticos eles causam tanto na gente quanto nos animais? Eles, além de causar uma poluição sedimentar, né, que é aquela que a gente viu com o Marcelo e de outros problemas derivados, em relação à sua poluição química, né, eles vão ser capazes de transpassar, né, membranas celulares, o que vai causar processos de oxidação, ou seja, vai causar uma resposta autoimune do corpo, gerando inflamação. E essa inflamação, ela pode vir a se desenvolver ali no sistema cardiovascular, né, que vai causar problemas cardiovasculares e respiratórios. E se ela ocorrer também em outras partes do corpo, vai acontecer uma sucessão mitótica, consequentemente problemática, derivado desse estresse ali e inflamação, o que provavelmente pode causar também câncer. Então, a gente percebe que a poluição química ela é a parte mais abrangente das modalidades de poluição dos corpos d'água, porque ela tem variados efeitos, enquanto ali a poluição térmica está muito mais claro o que acontece, na poluição química a gente tem diversas ações ocorrendo, diversos problemas que vão ser ali derivados. E eu queria recomendar, né, esse artigo aqui da Science, que é justamente o artigo de Lager e Vetak, que a gente trouxe, que ele é de fevereiro de 2021, ele é muito atual, então ele está trazendo agora, neste ano, as considerações acadêmicas sobre os microplásticos. Infelizmente, ele é um artigo pago, mas a gente pode ter acesso dele através da Sci-Hub, né? Aquela piratiazinha básica, aquele jeitinho brasileiro que a gente fala. Porque conhecimento, a gente sabe que conhecimento não deveria ser elitizado, né? Então, vamos falar de vocês usarem a Science mesmo. Então, a gente pode correr atrás da Science para ter disponível esse artigo, e recomendo que todo mundo leia ele, porque ele é muito atual, ele é deste ano, então ele está trazendo as considerações mais atuais sobre esse problema. Além disso, falando sobre a poluição dos corpos d'água em geral, a gente percebeu que quando a gente trata de reagentes, dos agentes causadores, a gente sempre está falando ali de problemas de sucessão ecológica. Se vocês voltarem, todos os slides basicamente vão ter problemas de sucessão ecológica. Então, ali a gente percebe que o principal problema derivado da poluição dos corpos d'água afeta necessariamente ali a sucessão ecológica, o que vai causar diversos outros problemas, porque a gente está mudando ali as questões da cadeia trófica, mudando as relações de predação e predatismo, mudando ali os problemas, causando problemas com os produtores, e o que vai causar um total desequilíbrio ecológico e que, consequentemente, vai causar outros problemas muito maiores, que aí eu deixo para vocês darem uma olhada, porque isso é muito grande, né? É um efeito borboleta, né? O que começa ali com um pequeno foco de poluição, altera ali os regimes de reprodução, de predação, o que, consequentemente, vai alterar ali a presença de produtores ou não, e, consequentemente, vai mudar todo o ambiente. Então, isso é um efeito cascata. Além disso, agora eu já agradeço vocês por ficarem ouvindo a gente nesses... Provavelmente já devemos passar um pouquinho desses 20 minutos que a gente tentou se estabelecer para não ser muito longo. E eu só queria responder a dúvida do Isaac, que o Isaac perguntou o caso de alagamentos decorrentes de sedimentação, não estaria ligado à degradação ambiental? Estaria sim, além da degradação ambiental, estaria ligado também a problemas sociais também, né? Porque ali se sedimentação, ela vai ali causar alagamentos e consequentes problemas ali, sejam ecológicos ou sociais, né? Porque isso pode ocorrer dentro de uma cidade, por exemplo, isso também vai ter as alterações ali que a gente tem no ecossistema. Então, se há essa alteração, há problemas ali sociais derivados, o que também estaria ligado à degradação ambiental, tanto pela essência, pela relação sine qua non da própria poluição, quanto dos problemas sociais advindos. Então, se alguém tem mais alguma dúvida, se for, estou encerrando aqui. Muito obrigado a atenção de todos. Bom, legal, né? A gente teve uma visão geral sobre a poluição nas suas principais fontes, seus principais agentes causadores. E isso daí é interessante para a gente ter uma noção geral de como que os corpos d'água, né, como que a hidrosfera é tratada no nosso planeta. Então, a gente tem
uma série de informações que foram prestadas e que eu acho que vale a pena, principalmente para vocês terem uma noção de que os assuntos são novos, foram trazidas referências mais recentes. Então, eu acho que seria bom vocês também se prepararem para a semana que vem fazer uma coisa parecida com essa. Acho que problemas técnicos tem sempre, né? Então sempre vai ter um microfone baixo, ou um microfone muito alto. Então isso daí não fique preocupado, não. A gente se esforça para escutar e todo mundo faz um pouco de silêncio e ouve. Aqui onde eu estou falando, até enquanto vocês falavam, estava tendo uma cantoria no bar aqui da frente, e aí estava difícil de escutar. Mas eu fiquei bem pertinho da. Eu coloquei aqui uma caixa acústica potente, e aí deu para ouvir direitinho tudo que vocês falaram. Gostei da apresentação, acho que alguns pontos ficaram muito informativos e pouco formativos. Eles citaram muita coisa, acho que vocês deviam ter citado menos e falado mais. Não falado mais em tempo, falado mais de uma maneira mais com maior qualidade dos assuntos, mais profundidade dos assuntos, acho que essa é a palavra. Mas, de uma maneira geral, tá bom, tá? Obrigado. Bom, então agora a Também gente... é um tema também um pouquinho grande, né? A gente tentou não, não mas dar esse aprofundamento para a gente não isso também daí estender muito. é assunto para 2 semanas de aula, Sim, tá? sim. Por isso que a gente teve 2 aulas sobre poluição hídrica. E aí teve 2 sobre poluição atmosférica, 2 sobre atmosfera e 2 sobre solos. Então a gente tentou dar Tá? um panorama assim mais geral. Então também quem tiver disponibilidade para ler nossa pesquisa, né, que a gente fez ali meio que um artigozinho explicando tudo isso que a gente está mostrando aqui de um jeito um pouquinho mais aprofundado também. Depois se quem tiver interesse, né, me chama ali no WhatsApp, me chama a gente no grupo Eu ali. também tenho a versão escrita, né? E aí, Sim. quem tiver interesse também pode pedir para mim. Então é isso. Obrigado, viu, gente, pela atenção. Aí esperamos não ter extrapolado muito os 20 minutos, porque também é um Mas tema muito extrapolou longo. sim, ficou quase 40, mas não tem problema. Bom, então agora sou eu que vou falar. Agora a gente vai falar sobre a educação ambiental para encerrar o nosso curso. Semana que vem, 2 apresentações dos grupos que faltaram, né? Estão faltando o grupo B e C. São os 2 únicos que estão faltando. A prova, também, como eu já falei, já foi via swap, né? Acho que foi swap. Foi swap? Não, está no Moodle. Não tenho certeza agora. É porque eu mandei Foi no hoje. swap. É, hoje foram Recebeu 3 e-mail. provas que eu mandei, 2 swap e uma Moodle. Eu não sei se é de vocês é Moodle ou swap. Eu acho que é swap, porque as provas são em grupo, não tem prova individual. Então, o grupo faz, o grupo entrega e a nota é do grupo. Tá? Então, não vai ter um do grupo ficando com mais ou outro com menos. A nota para o grupo. Tá bom? Então, parabéns ao grupo, vamos em frente. Agora vamos ver a apresentação que eu tenho aqui, o que eu preparei aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui as minhas... Hoje é dia 9. Acho que é isso aqui. Isso. Também é um tema bem interessante, bem atual. Uma janela. Cadê isso, gente? Só um momentinho. Vamos partilhar. Tá aí. O título da aula de hoje é Macro Tendências Ambientais. Aí vocês vão falar, mas como assim macro tendências? São tendências grandes? Na realidade, são tendências de debate em cima daquilo que a educação ambiental está apresentando nos dias de hoje. Então, vamos ver o que significa isso. O Solvay, em 2005, já dizia que a educação ambiental, que a gente vai chamar de agora para frente de EA, ela apresenta várias denominações, na realidade, diversos tipos
de educação ambiental existem. Tem educação ambiental humanista, conservacionista, sistêmica, problematizadora, naturalista, científica, moral, pragmática, sustentável, crítica, etnográfica e feminista. Você fala, nossa, só aqui tem 12. Pois é, tinha mais de 20. Eu coloquei só os 12 principais. Na trajetória da educação ambiental brasileira, ela é marcada pelo quê? Pela busca de uma definição universal, ou seja, eles tentaram, no começo da educação ambiental, lá na década de 70, dizer educação ambiental é reticências, complete o espaço, tá? Principalmente porque isso daí estava relacionado com a prática da educação, né? Ou seja, daí estava relacionado com se você define o teu objeto de estudo, fica mais fácil você estudar. O problema é que essa possibilidade de você definir algo foi abandonado porque você percebeu que tinha muitas áreas e muitas divisões diferentes e muitos atores diferentes envolvidos na mesma atividade. Então, não dá para você definir educação ambiental do jeito que as pessoas definem, por exemplo, energia de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron da camada de valência de um átomo no estado fundamental. Tá, ficou lindo, você sabe de cor. Mas e daí? O que isso significa? O Solvay falava, e isso daqui mostra que existe muita gente trabalhando com educação ambiental. Inicialmente, a educação ambiental era concebida como um saber e uma prática, fundamentalmente conservacionista, ou seja, algo que apelava para a conservação do meio ambiente. Não confundir conservação e preservação. Não são a mesma coisa, tá? A gente pode falar sobre isso na próxima aula. Mas o mais importante é você entender que, quando a gente fala em conservação, existe o despertar de uma sensibilidade humana, né? É exatamente a frase que está em azul aí. Conhecer para amar para preservar. Tá vendo? Entra o termo preservação, mas o termo preservação não pode ser confundido com conservação. Conservar é uma coisa, preservar é outra. Tá? Uma delas é de cunho social, a outra de cunho afetivo. Toma cuidado com isso. Depois a gente vai voltar a falar sobre isso, daqui a pouquinho eu abro para perguntas. O Lima, em 2011, já dizia que o discurso conservacionista ele conquistou a hegemonia no campo da educação ambiental do Brasil porque ele fez uma coisa que era difícil fazer. Ele ganhou funcionalidade apesar das instituições políticas e econômicas dominantes. E aí, eu estou falando especificamente das décadas de 60, 70 e 80, frente ao regime militar. Por quê? Porque essa ideia de conservacionismo, aliás, algumas pessoas chamam de conservadorismo, tem muito a ver com o regime militar. Notem que aqui está escrito abordava a questão ambiental em uma perspectiva natural e técnica, não divergindo com a ordem estabelecida, ou seja, não vamos mexer com os caras não mexem com a gente leva a educação ambiental desse jeito. O que acontece é que, em 1985, com o fim do regime militar, você tinha duas vertentes para poder seguir, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Você tinha a pragmática, que era neoliberal, e você tinha a crítica, que era basicamente a do Paulo Freire. E aí vocês vão tentar, ao longo dessa aula, entender por que hoje em dia, um ministro do meio ambiente é uma figura tão mal vista por alguns setores e tão amada por outros. Porque tem gente que adora aquele negócio, fala, não, mas tá certo mesmo, o Brasil tem muita floresta, a gente não está destruindo a floresta. Tá? Então, na cabeça de algumas pessoas, isso daí é bobagem.
E a gente vai ver onde que isso leva, tá? Só um momentinho que a gente chega lá. Ainda na introdução, para terminar, foi aquilo que eu falei. Existe a vertente crítica, que é basicamente Paulo Freire, e a vertente pragmática, que vai falar sobre lixo urbano industrial, e vai entrar com essa ideia de lixo urbano industrial nas práticas pedagógicas. Ou seja, vai resumir educação ambiental à problemática do lixo. Tá? E aí a gente vai ver por que a vertente pragmática é tão difundida no governo Bolsonaro. Tá? Vamos continuar aqui. Vamos falar da vertente conservacionista, que é bem rápida. Então, ela tem algumas correntes, tem a conservacionista clássica, a comportamentalista, de alfabetização ecológica, autoconhecimento, de atividades de senso-percepção ao ar livre. Nota que é uma coisa assim, bem etérea, né? A vertente conservacionista apela para a inteligência emocional. Ela é vinculada, tudo bem, aos princípios da ecologia, mas principalmente da valorização da dimensão afetiva em relação à natureza. A gente deve respeitar por amar a natureza. E também ela é vinculada à mudança de comportamento individual em relação ao ambiente, que ocorreu no final do governo militar. Tá? O problema é que, logo depois do governo militar, a gente teve um governo Sarney, que era um governo perdido, né? E logo em seguida entra o governo Collor, que é um governo que vai tentar dar uma guinada econômica no país. O próprio Collor falava que o carro brasileiro é uma carroça, e ele vai abrir o Brasil para o comércio exterior, levando em consideração a chamada vertente pragmática, que a gente já vai ver o que é. Ainda na vertente conservacionista, a gente fala que é uma tendência histórica, tá? Ela está sempre vinculada à ideia de pauta verde, biodiversidade, unidade de conservação, bioma, ecoturismo. Essas são palavras que aparecem em todo o artigo da vertente conservacionista, tá? O problema é que ela apresenta um limitado potencial de se juntar às forças que lutam pela transformação social. Ou seja, ela fala do ambiente, né? E fala que para você conservar o ambiente, você precisa amar o ambiente. Então, ela tenta ganhar a vinculação das pessoas, da sociedade, pela ideia de que não existe conflito. Não existe conflito. A dinâmica social e as políticas, né, devem ser feitas dentro de uma diplomacia de tal forma que o Brasil se torne um país que expande a sua agricultura, mas preserva a sua floresta. Isso é possível? Sim, é. Mesmo porque a terra no Brasil é subaproveitada, né? A gente tem campos produzindo uma baixa quantidade de sacas por hectare. Então, por que o Brasil produz tanto? Porque está cada vez mais expandindo a área de plantio, ao invés de aumentar a produtividade. Tá? Acho que esse aqui é o último da vertente conservacionista. Deixa eu ver. Isso. Então, vamos parar a conservacionista por aqui. Deixa eu ver uma coisa. Eu quero saber se tem alguma pergunta ou alguma dúvida sobre essa vertente. Educação ambiental, de acordo com a vertente conservacionista. Vamos lá, gente. Perguntas e dúvidas. 10 horas. Tudo ok? Vamos ver agora, então, a vertente pragmática. Vamos ver como que não só o governo Collor, que era neoliberal, como o governo atual do ministro Paulo Guedes, veem o ambientalismo. A gente vai falar sobre isso dentro dessa aula. Tá? Detalhe, não tem nada errado de falar disso. Tá? Tem gente que até é a favor. Eu não sou mais. Isso é opinião minha. Vamos ver aqui. Vertente pragmática.
abrange, sobretudo, as correntes de educação para o desenvolvimento sustentável e consumo sustentável. Você vai falar, mas isso é legal, desenvolvimento sustentável é uma coisa boa. Sim, o problema é que ela vincula o desenvolvimento sustentável à economia. Então, tudo aquilo que fala em relação ao ambiente, o ambiente vira ambientalismo, a ecologia vira ecologismo. Tudo isso associado ao neoliberalismo, que foi instituído basicamente desde a década de 80, tá? Nos Estados Unidos, com o governo Reagan, na Inglaterra, com o governo Thatcher, e no Brasil, a partir da década de 90, com o governo Collor, tá? Você vai falar assim, mas como que essa vertente pragmática vê a ecologia, vê a educação ambiental, vê o ambiente? Olha o que caracteriza a vertente pragmática. Dominância da lógica do mercado. Então, tudo é feito para que a economia funcione bem. Ideologia do consumo como principal utopia, ou seja, não, fica tranquilo, não falta recurso para a gente consumir. A gente pode consumir o quanto for, porque sempre a gente vai dar um jeito. E qual é o jeito? Número 3, preocupação com a produção crescente dos resíduos sólidos. O que acontece? O resíduo é diferente do lixo. Então, pera um pouquinho. Então, quer dizer que eles conseguem ver um jeito de melhorar a qualidade ambiental? Não, não é isso. Vamos continuar. Qual que é a outra característica desse cenário? Revolução tecnológica como última fronteira do progresso, ou seja, a revolução tecnológica ajuda a desenvolver a agricultura, por exemplo. E aqui tem uma inspiração privatista, evidenciada por termos que são usados nessa vertente como economia e consumo verde, responsabilidade socioambiental, certificações, tipo ISO 14001, mecanismo de desenvolvimento limpo, ecoeficiência produtiva. Isso daí é lindo, mas não serve para porra nenhuma. Principalmente quando você usa de forma enviesada. Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo. A tendência, a macro tendência pragmática, ela poderia apresentar uma leitura crítica da realidade. Poderia ir para o lado crítico. O problema é que ela não consegue articular as dimensões sociais, culturais, econômicas, políticas e ecológicas. Ela simplesmente trata tudo isso como coisas inferiores à economia. Então, tudo isso depende da economia. Então, vamos tratar da economia, porque o resto se resolve. Tá? Isso daí é uma coisa bem década de 70 no Brasil. Vamos fazer o bolo crescer, que depois a gente divide pelas pessoas. Estamos esperando até hoje dividir o bolo. Né? É isso. Não é assim que funciona. Você tem que fazer a economia crescer da mesma maneira que a dimensão ambiental e social crescer. Tá? A trajetória dessa vertente pragmática, lá na década de 90, apontou para um viés que atua como mecanismo de compensação. Ou seja, a gente está consumindo muito, mas a gente vai dar um jeito nisso. Vamos ampliar a reciclagem. Nossa, a gente está tomando muito refrigerante. Mas isso gasta muito alumínio. Então vamos reciclar mais alumínio. Nossa, o Brasil recicla 80% do alumínio. É isso que acontece. Tá? É isso que acontece. O problema é que o sistema produtivo mundial está baseado no consumismo, na obsolescência planejada, ou seja, você compra uma coisa sabendo que dali a 2, 3 meses aquela coisa vai ser taxada como velha, você vai ter que comprar uma nova. Então tem o iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim vai. Tá? Continuando. Vertente pragmática ainda, essa perspectiva percebe o meio ambiente destituído de componentes humanos, ou seja, o ambiente não tem nada a ver com a humanidade. Ambiente é ambiente, humanidade é humanidade. Tá? O meio ambiente é uma coleção de recursos naturais. Está em processo de esgotamento. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um jeito político de mudar isso. Como que isso aconteceu no Brasil?
Está escrito aqui, ó, revisão da definição de lixo, ao estabelecer a ideia de resíduo, como algo a ser reinserido no metabolismo industrial. Professor, não entendi. Você vai entender agora. Qual é a diferença entre lixo, rejeito e resíduo? Lixo é aquilo que você não quer mais e joga fora. Resíduo é aquilo que não serve para você, mas que pode se tornar matéria-prima num novo produto ou processo. E rejeito já esgotou todas as possibilidades de reaproveitamento. Esse daí tem que ser incinerado. O que acontece é que a política atual está transformando lixo em resíduo. Eu concordo que uma parte do lixo é resíduo, mas não todo. Não adianta forçar a barra, né? É a mesma coisa quando eu dou o exemplo do restaurante. Qual é a diferença entre resto e sobra? Você fez uma bandeja de arroz. A pessoa veio, se serviu num canto da bandeja, sobrou todo o resto. Tá? Aquilo é uma sobra. Se por acaso aquele tanto de arroz voltar e você quiser reaproveitar, você pode. Se você deve ou não, na tua cabeça é que vai mandar. Mas você pode. O que você não pode fazer é o cara devolver o prato, você pegar o prato que o cara comeu e ficar separando o arroz para juntar e fazer uma porção. Esse é o grande problema que a gente tem no Brasil. A pessoa chega na porta do restaurante, lá na porta de trás, bate. Ah, você pode arrumar um prato de comida? O cara pega o resíduo, ou seja, ele pega a sobra? Não, ele pega o resto. Aquilo que ele limpou do prato, faz uma marmita e entrega para a pessoa. O grande lance é que a nossa legislação proíbe de fazer isso. Você vai falar, ah, mas sacanagem com a pessoa que está com fome. Sim, eu acho. O problema é que você também é responsável por aquela pessoa ficar doente ou não. Então, você não pode fazer isso no sentido de você quer ajudar, mas tem muita gente que sacaneia. Então, é aquela história, né, do justo paga pelo pecador. Já que é assim, proíbe todo mundo de fazer isso. Por quê? Porque tem gente que é débil mental, né? Pega o prato que veio da mesa, que está com comida, tudo que o cara comeu e deixou uma parte, limpa isso daí numa marmita e entrega para a pessoa que está lá fora. A pessoa muitas vezes nem sabe que aconteceu isso. Agora, você podia pegar a sobra da bandeja de arroz e servir a pessoa. Tá? Aí, voltando na ideia do lixo, rejeito e resíduo, nós temos no Brasil o maravilhoso decreto 10.388, de 5 de junho de 2020. Nossa, professor, 2020? Você tem um ano e pouco. Pois é. O Ministério da Saúde, com o apoio da Anvisa, elaborou uma lei para a implementação da logística reversa de resíduos de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, de uso humano, industrializados e manipulados, e de suas embalagens, após o descarte pelos consumidores. Ou seja, você tem uma caixa de remédio. Você tomou metade da caixa e a outra metade sobrou. Você leva na farmácia e aquilo deixa de ser um lixo e passa a ser um resíduo. Ou seja, a fábrica ela pode reaproveitar aquele medicamento, se estiver dentro do prazo de validade. Tá? Então, por isso que muita gente espera passar o prazo de validade para poder se desfazer do medicamento, com medo de que a fábrica faça isso. Não tenha medo, ela vai fazer isso. Tá? Qual que é a logística reversa? Conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. Ou seja, se você leva um remédio vencido, a fábrica tem por obrigação pegar o remédio e incinerar. Ah, mas eles podem não fazer isso? Poder, eles não podem. Mas se eles vão fazer ou não, depende muito da cabeça de quem é dono da fábrica. O que é uma logística reversa? Olha aqui. Antigamente, a gente importava o remédio, ou o fabricante fabricava o remédio, ia para o distribuidor distribuidor mandava para a drogaria vendia para o consumidor
o consumidor jogava fora e parava aqui o ciclo. Agora ele leva para o ponto de coleta. Tem 2 tipos de armazenamento, o primário e o secundário. Aqui, nesse secundário, ele pode ser levado ou para o processo de incineração, se já venceu a validade, ou ele pode ser descartado, por exemplo, num aterro. Agora, se chegar aqui no secundário e ele não tiver na validade, ele retorna para a fábrica, tá? Ele retorna daqui para o fabricante e volta o ciclo. Essa é a vertente pragmática. Na vertente pragmática, o que era lixo virou resíduo. Então, ele pode entrar novamente na cadeia. Existe uma série de pontos em que não dá para pular, mas tem gente que provavelmente vai pular. Tá? Se você não tiver um controle disso, você não consegue dizer se a fábrica está fazendo certo ou não. E aí, o que você faz? Para evitar o controle, você desmonta as agências de regulação. Né? Você põe pouco fiscal no IBAMA, põe pouco fiscal no ICMBio, põe pouco fiscal na Anvisa, vai diminuindo, as pessoas vão aposentando e você não repõe os funcionários. Entendeu? Perguntas e dúvidas até aí, antes de eu falar da crítica. O Luiz Gustavo fala, a gente via isso muito no SESI. Tudo que sobrava do almoço e lanches tínhamos de jogar fora. As merendeiras não podiam levar para os filhos. Por quê? Porque tem o problema legal de, se a merendeira leva para o filho passa mal, a merendeira pode processar o SESI dizendo, vocês me deram comida estragada. Tá? Esse é o problema. Então, existe o caso das pessoas que estão passando fome, e aí deveria ter uma noção importante entre resto e sobra. A pessoa fez um tacho de arroz, serviu os alunos, sobrou um fundo, aquilo é sobra, aquilo lá poderia ser distribuído para as merendeiras. Agora, o que não pode fazer é pegar o resto que sobrou do prato do aluno, passar tudo numa bandeja e levar para casa. Isso não dá. Tá? Então, toma cuidado. Eu acho que é importante a gente fazer essa definição entre sobra e resto. Tudo bem? Eu conheci gente que ia em restaurante, sentava, olhava para a mesa do lado, se tivesse uma pizza onde o cara comeu metade e deixou metade, o cara falou, ô garçom, pode pegar aquela pizza ali para mim? E detalhe, na cabeça da pessoa, que absurdo, é um desperdício de comida, vou aproveitar para comer. Detalhe, ela não pagava pela pizza, ela pegava a sobra do cara do lado e comia. É assim, né? É uma muquiranice grande. Como assim? O Henrique não tocou no frango do IFE? Como assim no frango do IFE? Ele comprou uma salada, e a salada vinha o frango. E assim, era a salada e o frango. Ele pediu para fazer sem o frango, e a mãe falou: não posso fazer sem o frango, é o frango e a salada. Ele largou de lado o frango e comeu a salada e devolveu o prato. Pois então, eu fui lá e comi o frango. Então, você comeu o resto. Ou a sobra? Foi o resto mesmo. Porque a diferença é justamente isso. Onde está o pedaço de frango? Se ela servisse numa bandejinha e ele pusesse no prato, ele podia também ter pedido um prato, colocado lá, tirado o que ele queria e deixado sobrando o frango. Entendeu? Aí caracteriza bem uma sobra e não o resto. Porque quando você pega do prato que uma pessoa comeu, caracteriza o resto. Tá? E não a sobra. Tá ok? Então já pode processar o IFE, né, professor? Não, tem que processar o Henrique. Foi ele que fez isso. Não, mas, pô, o Henrique, né... Foi o Henrique que fez isso. Foi ele que não comeu. Então, a culpa é dele. Tá indo ele não poderia ter falado,
olha, vem aqui e come o resto. Não podia ter feito isso, não. Ou então, se ele quisesse, se você já viu que ele não queria, era só falar, ô Henrique, você não vai comer o frango? Me dá. Pronto, acabou. Não tem problema. Tem gente que não come frango porque é vegano. Cada um é um, né? Esperamos que o Henrique não veja esse vídeo. Não, está gravado agora. Vou mostrar para ele. Bom, vamos em frente. Agora vamos para a perspectiva crítica. Agora é Paulo Freire. É isso que o governo gosta. Perspectiva crítica. E aí tem uma coisa interessante. Vocês vão ver que no final, todas as perspectivas se aproximam. Isso que é legal. Vamos em frente. Aqui. Vertente crítica. Quais são as correntes de vertente crítica? É educação ambiental popular, emancipatória, transformadora. Esse tipo de coisa, esse tipo de discussão, eu faço na minha tese de doutorado. Tá? Eu falo da EDS, Educação para Desenvolvimento Sustentável, e falo da educação emancipadora, tá? Ou emancipatória. São as duas vertentes que cada uma delas segue uma noção diferente. Uma é pragmática, a outra é crítica. Vamos lá. Como é que é essa vertente crítica? Está baseado no quê? Fundamentos que proporcionam a dominação do ser humano, os mecanismos de acumulação do capital. Ou seja, a vertente crítica vai combater diretamente o consumismo. Ela luta para que mudem os padrões de consumo, e aí sim você tem a preservação do meio ambiente. Tá? Para isso, você não pode ter desigualdade, você não pode ter injustiça socioambiental. Tá? E isso daí, para o governo, pega extremamente mal. Né? Eu me lembro quando teve o negócio lá da aposentadoria, aparece um cara lá que levou umas balas para explicar a porcentagem dos 42%, e aí ele falou assim, não, porque no Brasil, se você ganha muito bem, se você está numa classe vantajosa em termos econômicos, você tem condição de pagar mais pela sua aposentadoria. Aí perguntaram para ele quanto que era uma pessoa, quanto ganhava uma pessoa que tinha um padrão de vida bom na cabeça dele. E ele falou R$ 1.500. Na cabeça desse cara, uma pessoa que ganha 1.500 está ganhando muito. Ele não consegue perceber que ele, como deputado, ganha muito mais que isso. Ah, mas eu sou deputado. Você é o quê? Você não é ninguém. Quando você morrer, você vai viver que nem os outros. É importante dizer que essas correntes todas, sejam qualquer uma das vertentes, né? Perdão, qualquer uma das correntes dentro dessa vertente, ela vai contextualizar e politizar o ambiente, o debate ambiental. É isso que o pessoal não quer. Ah, não pode politizar o debate. Por que não pode politizar? Porque, como não tem programação no governo, é tudo feito vai rápido, vai, pega uma coisa aí, põe aquilo lá, faz aquele jeito. Ah, se não der certo, não tem problema, a gente troca. É assim. Aí você manda as vacinas do Amazonas para o Amapá, porque o cara não sabe que AM e AP são duas siglas diferentes. Dentro da vertente crítica, qual que é a macro tendência crítica no Brasil? Como é que ela ganhou impulso de 1994 para frente? Governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, e até mesmo, de certa forma, no governo Temer. Primeiro, o processo de redemocratização foi importante, depois pelo surgimento dos movimentos sociais, depois pelo ambiente favorável deixado pela Rio 92, e, finalmente, pelo amadurecimento de consciência de cultura socioambiental, ou seja, dá para articular o desenvolvimento econômico no ambiente. Não dá para você imaginar que você tem que desenvolver a economia para depois dividir o bolo. Não pode fazer isso.
Se uma das esferas cresce muito, ela simplesmente transforma as outras em periféricas. Esse é o problema. Vamos em frente. Vamos ver aqui, ó. A vertente crítica, ela se conjuga, de certa forma, com o pensamento da complexidade. Se o pensamento é relacionado à complexidade, qual que é a primeira característica que esse pensamento tem que ter? Que foi isso que eu defendi na tese. Você não pode deixar separado conceitos importantes como indivíduo e sociedade. Dentro da vertente pragmática, você tem que olhar para o indivíduo. Dentro da vertente crítica, para a sociedade. Você não pode separar o sujeito e o objeto do conhecimento. Você não pode separar o saber e o poder. É isso que o pessoal não entende. Na vertente pragmática, não existe saber. Só existe poder. E então existe uma separação tão grande que um deixa de existir. O grande problema que a gente tem atualmente não é o cara chegar e falar assim para mim, ele é contra o conhecimento científico, tá? Na realidade, o problema é que ele não é contra o conhecimento científico. Ele não sabe o que é isso. Ele não consegue entender que o Brasil se desenvolveria muito mais se tivesse uma ciência boa, de ponta, que desse dinheiro. Alguém falou assim para mim outro dia, mas compara o Brasil com os Estados Unidos. Tá, vamos comparar. No Brasil, financiamento de pesquisa. Eu gostaria que vocês me dissessem, se alguém souber esse dado, coloca aí no chat. Alguém tem uma ideia de quantos por cento da pesquisa nacional é financiada pelo governo? Alguém tem uma ideia de uma porcentagem? Luiz Gustavo chutou 90%. É um pouco menos, é 88%. Tá? Agora, existem países que não é assim. Tá? Existem países que é bem diferente. Por exemplo, Estados Unidos. Alguém tem ideia de qual é a porcentagem de financiamento do governo para as faculdades, universidades? Tem uma noção de quanto que é? 30%. O Isaac colocou bem pequeno. Posso falar? 98%. É grande pra caralho. É totalmente o contrário. O governo injeta dinheiro na pesquisa porque sabe que aquela porcaria dá dinheiro. Não é? Você descobre um microcomputador celular. Porra, vai dar dinheiro pra cacete. Pra quem? Se tiver ligado ao determinado governo, vai pagar royalty. Mas as empresas também têm gente trabalhando. Claro que tem. A Bell Company, que desenvolve telecomunicações nos Estados Unidos, eles têm dentro das fábricas, plural, ao em torno de 5.000 doutores trabalhando com TI, com desenvolvimento de microprocessador, 5.000. Na Unicamp, a gente tem 450 doutores desenvolvendo essa mesma área. 10 vezes mais. E aí, o dinheiro de formação desses caras, uma parte desse dinheiro vem da Bell Company. A Bell Company sustenta a universidade. Quando você formar 10 caras bons, me dá o nome. Passa o nome, o cara vai trabalhar lá. É isso. Certo? Exato. Uma coisa que difere muito e leva a essas distorções, eu acho, né, é o objetivo ou o resultado da pesquisa em si. Né? Lá se faz pesquisa aplicada, como você me falou,
tem 10 vezes mais pesquisadores, doutores dentro das empresas, né? Não importa se o financiamento é através de incentivo governamental ou bancado pela empresa, ou seja, está ligado à empresa. No Brasil, os pesquisadores ficam dentro da universidade, publicam uma tese, põem na gaveta e ninguém faz nada com aquilo, ou seja, Não, aí sabe o que acontece? também, né? Não, sabe o que As empresas acontece? acabam não O cara faz isso, publica a tese e muitas vezes não vai para fora porque tem dois tipos de pesquisador. Aquele cara que fica porque quer formar mais gente no Brasil, tem esse sonho de, como a gente fala, aumentar a massa crítica de pesquisadores no Brasil. E tem alguns que formam e indicam, falam, olha, fulano, aqui você não vai ser feliz. Vai trabalhar na Austrália. E o cara vai. Tá? Então, por exemplo, eu trabalhei num laboratório de química ambiental, onde o meu trabalho, a minha tese, era relativa à educação. E tinha um monte de gente lá que fazia a parte técnica. A maior parte dos técnicos que eu digo mestrado, doutorado, dentro da área de contaminantes emergentes. A maioria desse povo vai trabalhar em indústrias. Tá? Depois que terminar o mestrado e doutorado, não vai ficar na Unicamp dando aula. Vai para a indústria. E detalhe, esse tipo de pesquisa, que você chama de aplicada, ela pode ser também do núcleo duro da disciplina e pode ser de sociologia, pode ser de história, pode ser de geografia. Antes da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já sabia que o Japão não estava muito bem de parceiro, queria se associar com a Alemanha. O que foi que os Estados Unidos fez? Mandou antropólogo, sociólogo para o Japão. Por quê? Para estudar a sociedade japonesa, para entender por que aqueles caras eram capazes de se jogar em um projeto e de cabeça no projeto e levar aquele projeto até o final, mesmo sabendo que o projeto ia dar errado. Existia uma razão religiosa, existia a fé no imperador. Então, a Margaret Mead, quando estudou o Japão, ela percebeu algumas coisas e essas coisas foram publicadas nos Estados Unidos. Todo mundo sabia mais ou menos o que o japonês pensava na hora que fosse entrar em guerra. Detalhe, ela foi patrocinada pelo governo dos Estados Unidos. Mas ela não foi lá para ser uma espiã de guerra. Ela fez isso na década de 30, quando não tinha guerra ainda. Tá? Então, não é só a pesquisa aplicada, coisa de ciência. Não. Educação, saúde, tudo isso está envolvido. Tá? Tudo isso está envolvido. E eu acredito, assim, que dizer que o pesquisador ele faz uma tese só e deixa ela para a vida, eu acho muito estranho também ter esse pensamento. Porque independente se ele da produção dele, essa tese, ela existe, ou seja, ela é parte do conhecimento, do corpo de conhecimento acadêmico. Então, tipo assim, você dizer que falta uma aplicação daquela tese não é uma coisa a se dizer, porque o pesquisador ele já formou um conhecimento daquela área, ele já produziu um conhecimento daquela área. Dizer que ele não está sendo aplicado é uma coisa, agora falar que ele não tem relevância é outra. O que acontece é o seguinte, é que muitas vezes aquilo que se produz só vai ter relevância mais para frente. A Camila mesmo pesquisou uma puta numa fibra ótica que ninguém usa, mas tá aí o conhecimento para um dia ser usado, independente. Então acho que não teve muito sentido a fala do Isaac. Bom, isso é uma opinião também. Nossa, tá vendo? Passa de vez em quando com umas motos também. Deixa eu terminar a vertente crítica, depois a gente abre para conversas múltiplas, senão eu não vou conseguir terminar esse negócio aqui. Vamos lá. Dentro da vertente crítica, quando a gente fala de perspectiva complexa do pensamento ambiental, né? A perspectiva que eu estou falando, ela se tornou não só possível, como necessária. Mas por que tem que fazer a perspectiva complexa? Por que pensar complexamente o ambiente? Está aí as razões. Incorporar questões culturais,
ressignificar a noção política. Na hora que você consegue fazer isso, você muda a sociedade. Na hora que você muda a sociedade, você consegue ter uma vertente crítica da chamada educação ambiental, dando mais valor às pessoas do que ao mercado. Isso que é interessante. Quer ver só? Deixa eu mostrar mais um aqui. Ó. A grandeza dos desafios e incertezas que vivenciamos na alta modernidade não comporta as reduções, que é o que o pragmatismo faz. Exige, ao contrário, abertura, inclusão, diálogo, capacidade de ver o novo e formular respostas para além do conhecido. Ou seja, tudo que o pragmatismo quer é não conseguir nada disso. Ele não quer abrir para ninguém. Ele não quer incluir ninguém. Ele não quer abrir diálogo com ninguém, a não ser que esse diálogo seja para alguma pessoa que tenha dinheiro. E quando a gente fala de educação, o aprendizado e a mudança são indissociáveis. Não é possível aprender algo novo sem mudar o ponto de vista. E nem o contrário, mudar uma realidade sem descobrir algo novo. Tem um cara chamado Alberto Einstein, que disse o seguinte: nenhum problema pode ser resolvido a partir da mesma consciência que o criou. Precisamos aprender a ver o mundo renovado. O Einstein falou isso daí há muitos e muitos anos atrás. O Einstein morreu em 1955, certo? Então, se a gente pensar nisso, não dá para você, muitas vezes, criar um problema e depois querer achar uma solução para isso. Eu digo até mais, tem gente que ganha dinheiro criando problema. Então, gerar fake news, gerar problema, viver num mundo conflituoso, dá dinheiro. Dá dinheiro. Não para todo mundo, só para alguns. Mas dá dinheiro. Então, é muito interessante que você entenda que nem o pensamento freiriano é 100% louvável, nem a vertente pragmática é 100% ruim. Existem coisas boas nos dois? Sim, mais no crítico do que no pragmático. Opinião minha. Mas isso é uma opinião. Olha lá, consideração final. A gente viu que essas três macrotendências, a conservacionista, a pragmática e a crítica, a despeito das suas diferenças, guardam forte similaridade e alinhamento conceitual e epistemológico com aqueles encontrados no campo ambiental. Tá? Esse campo ambiental, ele é dividido em três vertentes. Culto ao silvestre, que é justamente a versão conservacionista. Evangelho da ecoeficiência, que é a versão pragmática. E ecologismo dos pobres, que é a versão crítica. Tá vendo? Isso daqui já existia antes mesmo da gente falar sobre química, educação ambiental. Isso daqui é de muito tempo atrás. Muito tempo atrás. O culto da natureza, sabe? O fato de você achar que você consegue tirar da natureza uma eficiência dentro da visão utilitarista, né, John Stuart Mill, o ecologismo dos pobres, nossa, a gente tem que fazer as coisas para as pessoas que têm baixa renda, na realidade você tem que incluir essas pessoas. Ao incluir essas pessoas, você mostra como é que pesca, você não dá o peixe. Para terminar, eu acho que esse aqui é o último, É sempre difícil diagnosticar as hegemonias discursivas na educação ambiental. A tendência crítica, que é essa que eu falo, conquistou um espaço significativo no interior do campo, mas é constantemente erodida pelo pragmatismo dominante, que tende a converter e deslocar as interações educativas ao sentido pragmático do mercado, ou seja, ele trata a educação como negócio, consequentemente, vinculado ao mercado. E, já que a educação é vinculada ao mercado, quem manda é quem faz as normas da educação, faz os currículos.
Por isso que é tão importante ter uma figura apagada na frente do MEC. A pessoa pode até ter boas intenções, mas se ela tem uma ideologia desse tipo, ideologia do sentido pragmático, ela vê a educação como um negócio. E a educação está além disso. Então, você pode falar assim, mas então quer dizer que o mercado não serve para nada? Serve. O problema é que o mercado deveria financiar a educação e não tirar dinheiro dela. Porque é aquela famosa história, né? Eu me lembro que quando eu trabalhava no restaurante, a gente muitas vezes chegava e falava, quanto que é tal prato? O cara perguntava para mim. Eu falava, vai, R$30. Aí o cara fala, mas no restaurante ali na frente, o cara cobra 50. Aí eu falava para o cliente, é porque a gente explora o turismo, não o turista. Qual é a diferença no Brasil? No Brasil, todo mundo quer explorar o turista. O cara chega, ô amigo, tudo bem? Me dá uma água de coco, R$30. Porra, R$30? Não, tá na alta temporada, é R$30. Se você vendesse por 8, você já estaria ganhando dinheiro pra cacete, porque você pode comprar 10 cocos por 8. Mas não, você quer aproveitar a época que tem muita gente e colocar o preço lá em cima. É a mesma coisa que se faz nas escolas. Ao invés de você incentivar a educação, você quer ganhar dinheiro com a educação. Só isso. Você não quer fazer mais nada. Então, olha o que está escrito em azul. A formação de mão de obra, geração de emprego e consumo tendem a instrumentalizar a educação como meio de ascensão social e de reprodução da lógica econômica, ou seja, a lógica do mercado. É isso que a pragmática faz. Nesse caminho, os objetivos de promoção de cidadania, esfera pública, educação política, acabam sendo deixados de lado. Por quê? Por que é que eu vou querer uma pessoa crítica? Né? Para que eu vou querer uma pessoa crítica? Se ela for uma pessoa mansa, uma pessoa que aceita tudo, para mim é mais fácil. Né? Para mim é mais fácil. Você que vai dar aula, você que vai ser professor, imagine uma turma em que tenha 3 ou 4 alunos que contestam tudo que você fala. Você vai falar, puta, a matéria não anda, gente. Eu tenho que dar 10 páginas do livro, só dou 2. Por quê? Os caras ficam perguntando umas coisas que não tem nada a ver. É nesse tipo de sala que você, muitas vezes, não avança porque você aprofunda a discussão. E os caras aprendem mais do que se você ficasse falando as 10 páginas do livro. Isso é ser professor. É aproveitar aquilo que você acha que é um problema para virar uma vantagem. Né? E aí você pode formar, você pode, eu não digo nem formar, acho que você pode ajudar a construir o conhecimento. É isso que eu sempre costumo falar nas minhas apresentações. Para construir o conhecimento, você precisa ter gente a fim de aprender. E os debates servem muito para isso. Gente, já são 10h40, desculpe ter levado até esse horário. Eu quero saber se alguém tem mais alguma colocação, mais alguma pergunta, alguma dúvida. Se não tiver, a gente encerra por aqui, tá? E na semana que vem, 2 apresentações de X minutos, né? Aí a gente vai até o final para terminar o nosso curso. Tá ok? Beleza, gente? Se quiser falar alguma coisa, pode falar. Boa noite, Ana Paula. Até mais, Fulviana. Boa noite, Isaac. Boa noite, John Boy. Boa noite, Mary Ellen. Boa noite, vovô. Obrigado.